Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação. E já está um pouquinho tarde, mas você sabe, a gente não pode encerrar o dia sem antes ter aquele nosso momentinho com Deus. O dia hoje foi um pouco corrido, mas nada de dormir, sem falar, sem meditar, sem nos alimentarmos espiritualmente. Então eu quero convidar você a, antes de conhecer qual será o tema de nossa meditação de hoje, a unir-se a mim em oração, buscando a presença de Deus. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença. E nessa ocasião nós possamos ser impressionados pelo poder do Teu Espírito Santo, para não apenas aprendermos a Tua palavra, mas também a botarmos em prática toda ela, Pai. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Método Kubler-Ross. Eu acho que é assim que se pronuncia. O texto bíblico para a nossa meditação e reflexão se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz assim, Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Essas palavras foram ditas por Moisés ao povo. Ele estava, de certo modo, se despedindo dos israelitas, pois o povo estava prestes a cruzar o rio Jordão. E Deus tinha falado para Moisés que Moisés não iria fazer aquela travessia, que ele iria morrer ali, e que o povo iria prosseguir a jornada. E Moisés, incentivando, reforçando, animando o povo, diz, olha, sejam fortes, sejam corajosos. Vocês não devem ter medo. Por quê? Porque o Senhor está com vocês. O Senhor está ao lado de vocês. Ele não vai deixar vocês. Ele não vai abandonar vocês. As pessoas se apegaram muito a Moisés. E sempre que precisavam de alguma intervenção divina, eles buscavam a Moisés porque tinham em Moisés como representante de Deus na terra. Agora imagine aquele povo continuar a jornada sem um grande líder deles. Seria uma jornada completamente diferente. Por isso, Moisés chamou a atenção do povo a esse ponto tão importante, dizendo, olha, é independente se eu estiver ou não, se a minha presença tiver ou não, vocês têm que ter coragem. Vocês não podem ter medo. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é, vocês não podem depender de outras pessoas para continuar a jornada da vida. Você sabe que a nossa vida aqui na Terra, ela é um pouco complicada. Existem muitos problemas que nos cercam. Todos os dias estamos lidando com problemas. E aí fica aquela grande questão. Como conciliar essa realidade com o contexto bíblico apresentado? Por isso, o tema de hoje é Método Kubler-Ross. Kubler-Ross se refere ao nome de Elizabeth, que era uma psiquiatra suíça. Ela foi responsável por, de certo modo, trazer à compreensão as fases que existem dentro do processo do luto. Você sabe que o luto ele é algo bastante doloroso, muito complicado e que, se nós tivéssemos o direito de escolha, ninguém gostaria de vivenciar essa triste experiência, o luto, a dor da separação de alguém amada. E aí essa psiquiatra, ela desenvolveu ali o método em 5 fases. Cada fase, uma situação. O que ela estava querendo chamar a atenção e o que a gente pode se utilizar do método dela é que é o seguinte, as dificuldades, elas de certo modo, são importantes na nossa vida. Como assim, Davi? Você está dizendo que sofrer é bom? Sofrer faz bem? Veja comigo. Eu tiro por experiência própria na minha vida algumas situações e adversidades que eu vivi que na hora foram horríveis, foram doloridas, mas que ao superá-las eu vi o quanto eu cresci e amadureci. E é exatamente isso que muitas vezes a adversidade provoca em mim e em você. Eu lembro que logo no início do meu casamento, eu cheguei a uma situação de ficar desempregado. Imagina ali, casal, recém-casado, morando em uma casa alugada, com uma única renda financeira e agora sem essa renda. É um cenário completamente desesperador.
Pois é, eu vivi essa realidade. O que foi que eu fiz nesse momento? Eu corri atrás. Eu corri atrás, eu busquei a presença de Deus, eu me entreguei fervorosamente a Deus. A minha vida espiritual, junto com a da minha esposa, melhorou grandemente nesse momento de dificuldade. Procurei estudar, me profissionalizar, para me tornar o profissional que hoje eu sou. Agora eu te pergunto, imagina se eu não passo por essa adversidade. Será que eu estaria no ponto em que eu me encontro hoje? Eu creio que não. Muitas vezes a adversidade faz com que eu e você saiamos de nossa zona de conforto, de maneira forçada e de maneira dolorida. Certa vez Jesus, quando estava fazendo a oração pelos seus amigos, seus discípulos, ele falou o seguinte para Deus: Senhor, eu não os peço que o tirem do mundo, mas que os livrem do mal. O que será que Jesus estava querendo dizer com essa oração? Será que Jesus estava sendo egoísta de não querer compartilhar o céu com seus amigos? Em deixá-los aqui nesse mundo mal? Será que era isso? Claro que não. O que Jesus estava querendo dizer é que, infelizmente, para que eu e você possamos crescer, amadurecer, às vezes eu e você vamos precisar sofrer. Davi é preciso? Na grande maioria das vezes, sim. Todos os processos de crescimento e amadurecimento, eles são doloridos. Por isso que o povo de Deus, no Antigo Testamento, é comparado ao ouro, que precisa ser provado em fortes temperaturas do fogo, para assim extrair o seu mais perfeito e puro brilho, para assim se transformar no ouro de Ofir, que era o ouro mais, podemos dizer assim, valioso da época. Como é que ele chega nesse estado? Quando ele passa por fortes temperaturas. Pois é, a vida muitas vezes vai nos trazer situações e adversidades. Que tal você enfrentar essas adversidades? Que tal você ter na sua mente a convicção de que você não está só? Se você tiver essa realidade viva na sua mente, você não vai ter medo, você não vai ser covarde, você vai ter coragem, você vai enfrentar e você vai vencer. Porque como a palavra de Deus diz, porque Jesus venceu, nós também venceremos. Chegamos ao fim do nosso momento com Deus. Papai do céu te abençoe. Hoje falamos aí sobre o método Kübler-Ross, de uma cientista onde ela avalia por um prisma completamente diferente o que está por trás do sofrimento, das adversidades. E que tal a gente ressignificar dessa forma? Vamos ver com outros olhos e assim tirar lições, aprendizados e, claro, crescimento pessoal, para assim sermos cristãos melhores, tá bom? Papai do céu te abençoe, te protege de todo mal e, claro, que ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez nós temos o nosso momento com Deus, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau!